Hoje eu vou obter uma equação para o cálculo do divergente de uma função vetorial escrita em termos de coordenadas cilíndricas. Bom, então vamos lá. Para isso eu vou escrever aqui os versores cilíndricos S chapéu, Φ chapéu e Z chapéu, escrito em termos de versores retangulares, X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Tá? Como eu obtive essas três equações vetoriais, eu vou deixar na descrição aí desse vídeo, tá? Beleza, a gente vai precisar dessas derivadas parciais durante o processo de derivação, então já vamos derivá-la aqui, tá? Então, parcial de S chapéu com respeito a φ, então, ó, derivou esse cara vai dar menos seno, derivou esse cara vai dar cosseno. Então, isso aí vai dar um φ chapéu. Derivou esse cara aqui com respeito a φ, né? Derivada parcial de φ chapéu com respeito a φ, então vai ficar aqui, vai ficar menos cosseno e aqui vai ficar menos seno. Isso aí vai ser o S chapéu, só com o sinal trocado, tá? Aqui nós temos o operador gradiente escrito em termos de coordenadas cilíndricas, tá? Como eu obtive essa equação 6, eu também vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, a função vetorial, ela está escrita em termos de coordenadas cilíndricas, tá? Então aqui o V vetor é igual a Vs, S chapéu, mais V φ chapéu, mais Vz, Z chapéu, onde esse Vs, né, a componente dessa função na direção S chapéu, o Vφ é a componente dessa função na direção Φ chapéu e o Vz é a componente dessa função vetorial na direção Z chapéu, tá? O divergente dessa função vai ser o escalar do operador gradiente pela função vetorial, tá? Então, levando em consideração o segundo e o terceiro membro da equação 7, a gente chega na equação 8 dessa forma, tá? Agora a gente vai aplicar aqui a distributiva, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 termos, tá? Para a gente trabalhar. Só que o que eu já fiz aqui, eu já coloquei a derivada parcial, ela vai atingir esse pessoal aqui, né? Ó, a derivada parcial de cada um desses componentes, tá? Então eu já deixei ela dentro do colchete, tá certo? E claro, vamos respeitar aí o produto escalar. Então olha só, então vai ficar essa parcial, né, com respeito a esse pessoal, tá aqui. Essa parcial, né, esse componente aqui, inclusive com o versor, né? Escalar esse componente, está aqui embaixo. Esse componente escalar esse componente, está aqui, né? Ó. A mesma coisa eu vou fazer com esse e com esse. Então, esse escalar esse está aqui. Esse escalar esse rapaz está aqui. E esse indivíduo escalar esse VZ está aqui embaixo. O último, esse escalar esse está aqui embaixo. Esse escalar o φ está aqui e esse escalar o z está ali, tá? Beleza, note que aqui a gente tem, né, como se fosse lá a regra lá da derivada entre duas funções, por exemplo. Você tem lá v, aliás, f e g, onde f e g aí são duas funções deriváveis. Então, derivando essa função, esse produto de função vai ficar igual a f' que multiplica g mais f que multiplica g', tá? Então vamos aplicar essa regra em cada um desses componentes aqui, tá? Então olha só, vamos derivar esse Vs com respeito a S, mantém o S vetor, o S versor, mais mantém a componente Vs e deriva o versor, mais, agora vamos para cá, deriva essa componente com respeito a S, mantém o versor, mais, agora vamos manter a componente e derivar o versor, mais, deriva essa componente com respeito a S, mantém o versor, agora mantém a componente e deriva o versor com respeito a S, mais, deriva essa componente com respeito a φ, mantém o versor, mais, mantém a componente e deriva o versor com respeito a φ, tá? Mais, deriva a componente com respeito a φ, mantém o versor, mais, mantém a componente e deriva o versor com respeito, ó, esse versor com respeito a φ, mais, deriva a componente com respeito a φ, mantém o versor, mais, mantém a componente e deriva o versor com respeito a φ, mais, deriva a componente com respeito a z, mantém o versor, vou diminuir um pouquinho aqui, então tá. Então tá aqui, ó, deriva a componente com respeito a z e mantém o versor.
mais mantém a componente e deriva o versor com respeito a z, mais o z escalar, né? Deriva a componente com respeito a z, mantém o versor, mais mantém a componente e deriva o versor com respeito a z. E a última, né, ó, z escalar, deriva a componente com respeito a z, mantém o versor, mais mantém a componente e deriva o versor com respeito a z. Tá? Então, note que a gente tem que executar esses produtos escalares, que vai ajudar a gente agora aqui, porque muitas componentes, né, muitos termos vão zerar. Então, vamos ver. Lembrando que agora, é o seguinte, o cidadão aí tem que lembrar da definição de produto escalar, né? Então, você tem aí dois vetores A e B. Então, A escalar B vai ser igual ao módulo de A pelo módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, se você tem dois versores que são paralelos, significa que o ângulo entre eles é zero. Então, quer dizer que vai sobreviver, né, esse produto escalar, vai ser 1. Agora, se esses versores são ortogonais, o cosseno de 90 graus é zero, então esse produto escalar desses dois versores vai ser zero. Então, isso aí vai ajudar muita gente agora. Veja bem, por exemplo, aqui, ó, esse escalar, esse S chapéu, vai sobreviver só essa derivada parcial aqui, tá? Agora, olha só, esse S chapéu com respeito a S, o S chapéu ele não depende de S, ele depende de φ, de φ, tá? Então, esse termo aqui vai zerar. Então, vai sobreviver só essa parcial aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, sobrevive essa parcial e esse termo zera. Mas, esse escalar φ são perpendiculares, né? Então vai zerar. Φ com respeito a S, o φ não depende de S, então vai zerar. O φ ele depende do cosseno de φ, né? O φ chapéu. Ele depende de φ e ele depende do seno de φ, né? E do cosseno de φ. O S chapéu depende do ângulo φ. O φ chapéu depende do ângulo φ. Onde estávamos? Aqui, beleza. Então esse cara zerou porque é perpendicular, esse cara zerou devido à derivação, né? Esse rapaz aqui vai zerar porque S escalar, Z chapéu vai zerar porque são perpendiculares. O Z não depende de S, o Z chapéu, né, ele vai ser igual ao Z chapéu ali, ó, ele não depende de S. Ó, Z não depende de S, né, o Z chapéu. Então, mais uma componente que foi para o espaço, né? Nessa primeira linha só sobreviveu essa derivada parcial aqui. Beleza. Aqui vai zerar também porque φ escalar S, né, perpendicular, então vai zerar. S chapéu com respeito a φ, isso aqui vai dar φ, tá? Então esse cara aqui, ó, vai dar φ. Então vamos ver, S com respeito a φ, S com respeito a φ, vai dar φ chapéu. Então nosso amigo ali deu φ chapéu, tá? Cuidado com isso aqui, não parece um zero, né? Com esse tanto de conta aqui, isso aqui pode confundir a gente parecendo um zero. Φ escalar, φ, isso aqui vai dar 1, né? Então esse carinha vai sobreviver junto com 1 sobre S, tá? Esse rapaz aqui, ó, φ chapéu com respeito a φ vai dar menos S chapéu, não é? Menos S chapéu, olha só, menos S chapéu. Então, isso aqui vai zerar, tá? Vai dar menos S chapéu com φ chapéu escalar menos S chapéu, isso aí vai zerar, tá? Você joga o sinal menos 1 ali como é o constante para fora, vai zerar do mesmo jeito, tá? Então esse cara aí foi embora. Φ escalar Z chapéu, né? São perpendiculares, zerou. O Z não depende do φ, tá? O Z chapéu, então esse cara zerou. A Z chapéu escalar S chapéu zerou. O S chapéu não depende do Z, zerou. Z chapéu escalar φ chapéu zera, porque são perpendiculares. O φ chapéu não depende do Z, então vai zerar também. Aqui sobrevive, né? Ó, vai sobreviver só essa parcial aqui, parcial de VZ com respeito a Z, né? E o Z chapéu, ele não depende do Z, ele depende do Z chapéu, tá? Então essa derivada zerou também. Então vamos ver aqui, deixa eu só dar uma diminuída aqui para a gente limpar essas contas aqui. Então sobreviveu esse carinha aqui, então repete esse cara. Aqui não sobreviveu ninguém, aqui também não. Aqui sobreviveu esse cara. Tá? Então, olha só,
φ escalar φ chapéu escalar φ chapéu vai dar 1. Então vai ficar 1 sobre S, tá? Que multiplica aqui o VS, tá certo? Então, ó, esse carinha aqui, ó, essa derivada toda aqui deu um φ chapéu. Escalar φ chapéu deu 1. Então vai sobreviver VS sobre S, tá? A próxima componente vai ser esse cara aqui que vai sobreviver. Deixa eu aumentar isso aqui mais um pouquinho. Então, ó, esse rapaz aqui sobrevive, né? Então vai ficar 1 sobre S parcial de Vφ com respeito a φ. Então esse cara zerou, né? Zerou aqui. Esse cara zerou, zerou, zerou. Também. Esse cara aqui zerou. Então vai sobreviver só esse rapaz aqui. Z chapéu, escalar Z chapéu dá 1. Então vai sobreviver essa derivada parcial aqui, né? Ó, beleza. Então aqui a gente já tem uma equação, né? Para calcular aí o divergente de uma função vetorial escrita em termos de coordenadas cilíndricas. Beleza. Só que dá para a gente melhorar essa parada aí, tá? Aqui a gente tem os VS aqui, tá? Aqui tem um sobre S, a gente pode evidenciar um sobre S para esses dois componentes, tá? Então, ó, aqui vai ficar 1 sobre S. Aqui vai ficar, então, sendo multiplicado por S, que na hora que eu multiplicar por esse cidadão aqui, volta para cá, então você não alterou nada, tá? E esse 1 sobre S passou para cá. Beleza, aqui eu não dá para fazer nada aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Isso aqui é um processo inverso, né? Isso aqui é o resultado de uma derivação entre dois componentes ali, tá? Então, veja bem, aqui eu posso compactar essa notação dessa forma, tá? Então, vai ficar 1 sobre S, a parcial desse pessoal com respeito a S. Veja bem, na hora que você aplicar aqui, ó, essa derivada parcial com respeito a essas componentes, tá? Então, olha só, derivou o S com respeito a S, então vai dar 1, aqui vai ficar VS. Agora, o que você faz? Mantenha o S e deriva parcialmente essa componente da função v na direção S com respeito a S. Vai ficar essa parada aí, tá? Beleza, então essa aqui que vai ser a equação, né, do divergente de uma função vetorial escrita em termos de coordenadas cilíndricas. É isso aí e Feliz Natal.